falando de benefício, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é qual que é a origem dos benefícios. Ela pode ter uma origem sindical, pode ter uma origem da legislação, ela tem origem muitas vezes para uma redução de carga tributária e também hoje, né, hoje ainda mais, uma forma de competição entre as empresas. Ela pode ser uma exigência do sindicato quando, por exemplo, ele, num acordo coletivo, ele exige um plano de saúde, por exemplo, para os empregados, ele consegue, então, talvez não um aumento do salário, mas um aumento dos benefícios para tentar compensar um pouco isso, e aí um aumento do vale alimentação, ou um aumento, ou a inclusão de um vale cultura, enfim. Então, isso pode ser um acordo do sindicato. A legislação, né, então vale transporte, 13º, são coisas obrigatórias, não tem como sair. A diminuição de carga tributária, então, muitas vezes, a empresa, para não ter que pagar os tributos de um salário maior, um salário fixo maior, ela dá outros benefícios, porque aí não incide tributo, e a competição entre as empresas, né, cada vez mais criativas. A gente vê hoje benefícios flexíveis, né, porque antes, quando começou essa história de benefício, era muito engessado, era, sei lá, plano de saúde, vale alimentação, vale refeição e, não sei, auxílio gasolina, por exemplo. E aí as empresas começaram assim, por exemplo, um empregado chegar e falar, eu não quero o plano de saúde não, porque eu já tenho o plano de saúde do meu pai, ele é ótimo, eu não vou sair do plano do meu pai, porque depois eu saio dessa empresa e aí eu fico sem plano. A empresa começou a pensar assim, é verdade, então pega esse dinheiro aí do plano de saúde e coloca num auxílio educação, né, para o desenvolvimento, um curso de inglês. Ou outra pessoa, a empresa tem auxílio creche. Mas eu não tenho filho. Então pega esse auxílio, né, que a gente gasta com alguns empregados com auxílio creche, então eu vou te dar um vale cultura. Ou a gente pode fazer convênios com outras organizações, né, com restaurantes próximos, ou a gente vai construir um estacionamento. As empresas começaram a perceber que as pessoas têm necessidades diferentes e que por isso é importante a flexibilização. E aí, quanto mais atrativo for os benefícios, né, mais brilham os olhos aí das pessoas quererem participar da organização. Então, fica uma forma aí de competir. A gente vai ter, com relação às exigências, alguns benefícios legais e alguns benefícios espontâneos, né, que a empresa não é obrigada a dar. Vale transporte é obrigatório, férias é obrigatório, aposentadoria é obrigatório, né? Não tem como a gente fugir disso, mas a empresa pode optar ou não pela refeição, pelo plano de saúde, um plano de educação, um complemento à aposentadoria, né? Dá um dinheirinho, você coloca um pouquinho na previdência, a empresa coloca um pouquinho, então essas são opcionais, cada empresa, né, de acordo com o nível de competitividade que ela quer, vai optar ou não por dar esses benefícios para os empregados. Elas podem ser de natureza tanto monetária como não monetária, sendo monetária férias, gratificações, reembolso de remédio, por exemplo, e não monetária, por exemplo, refeitório, um clube da empresa, um seguro de vida, um plano médico, são formas aí de classificar os benefícios. E aí, com relação aos tipos de benefícios, a gente vai ter três grandes classes. Os benefícios podem ser assistenciais, como, por exemplo, auxílio odontológico, médico, auxílio a medicamento ou a educação, assistência jurídica, assim, tem os mais diversos tipos de benefícios assistenciais. Recreativos, que é quando a gente proporciona um clube da empresa ou um grêmio, né? Colônia de férias ou outras atividades de lazer, música ambiente, outros benefícios até internos, né, ao ambiente de trabalho. E benefícios supletivos, como, por exemplo, um restaurante, o transporte subsidiado pela empresa, estacionamento privativo, distribuição do cafezinho, um bar, uma cafeteria, né? E aí, com relação só ao transporte, que é importante falar, que é quando a empresa fornece o transporte para ir para o trabalho. Ela não é obrigada, ela pode pagar o vale transporte, né, para as pessoas chegarem lá da forma que quiser, mas algumas empresas, principalmente que não ficam muito bem localizadas, elas promovem aí o deslocamento dos seus empregados com veículo próprio.
E aí, pensando nas vantagens e desvantagens aí dos benefícios, a gente tem como vantagem facilitar o recrutamento e retenção de pessoas, quando a gente tem benefícios competitivos, melhora a relação do empregado com a empresa, né? Principalmente quando a gente tem benefícios recreativos, a pessoa se sente mais vinculada, oferece assistência para a solução de problemas, muitas vezes pessoais, e aí trazendo um pouquinho para vocês. Por que o benefício, ele muitas vezes é tão importante para as pessoas? Quando a gente fala de determinados serviços, por exemplo, um plano de saúde, é muito mais barato para a empresa pagar o plano de saúde, um plano de saúde coletivo, porque pelo número de empregados que ela tem, ela vai conseguir um preço melhor com as empresas de plano de saúde do que eu, como empregada, arcar com esse serviço sozinha. Então, vamos pensar, o meu empregador, eu tenho um salário de R$1.000, o meu empregador me paga R$1.500 para não ter que pagar meu plano de saúde. Quando eu vou receber? Eu recebo uns R$900 do meu salário, e quando eu vou contratar um plano de saúde, esse plano sai para mim por R$500, só que eu ganho 900. Se o meu empregador continuar me pagando, por exemplo, R$1.000, e for fazer um plano de saúde, ele não vai pagar a tributação do meu salário de R$1.500, vai pagar a tributação por R$1.000, e ele vai acordar meu plano de saúde coletivo por R$200. Então, ganha ele e ganha eu, que ganhei o plano de saúde. Um clube, por exemplo, ao invés de eu pagar para os meus empregados um pouco a mais, um vale recreativo, né, onde a pessoa pode gastar onde ela quiser, se eu construo um clube, a pessoa, além de se vincular mais com a empresa, porque o clube é da empresa, né? Então eu levo os meus familiares, aí eu encontro com um colega de trabalho, falo do trabalho, ou vou numa academia que é da empresa, né? Que está do lado da empresa, eu melhoro a minha saúde, produzo mais, e quando eu estou malhando, eu encontro uma pessoa de um outro setor. Eu já tive essa experiência, é bem legal, porque às vezes a academia é muito longe, até eu me preparar. Se eu tenho uma academia do lado da minha empresa, é só trocar de roupa e já chegar lá, é muito mais possível que eu faça atividade física. E aí, quando eu estava na aula, eu encontrava com pessoas de outros setores, a gente começava a fazer amizade por causa, né, das brincadeiras da academia, e aí quando eu retornava ao trabalho, eu já conhecia pessoas de várias áreas, e era muito mais fácil a integração entre essas áreas. Então também é uma outra forma super interessante. E é mais barato para a empresa construir um clube e manter, muitas vezes, né, ou uma academia, do que ela pagar um vale academia para cada empregado. Então, tudo isso precisa aí ser pensado, colocado na balança e verificar se os benefícios são mesmo vantajosos para ambas as partes, né? Como desvantagem, a gente tem uma visão paternalista, custos muitas vezes excessivos, fontes de reclamação e relação questionável entre motivação e produtividade. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, né, com relação à visão paternalista, né, no sentido de quando a empresa começa a dar benefício demais, as pessoas, né, vai ter a questão de muitas fontes de reclamação, as pessoas começam a se sentir no direito de reclamar, mas eu não quero isso, mas eu quero aquilo. Então a empresa, por exemplo, criou o auxílio creche, mas as pessoas que não têm filhos vão reclamar. Ao invés de pensar, poxa, que bacana, se um dia eu tiver um filho, eu vou poder... vou ter direito, né, a esse auxílio e tal. Não, as pessoas que não têm filhos vão reclamar porque a empresa não dá aquilo. Então, se a empresa não desse nada, talvez não fosse nem uma fonte de reclamação. E a empresa começa a se questionar, será que efetivamente eu sou responsável por determinados benefícios? Será que a pessoa com o salário dela já não pode ir lá se virar e correr atrás desses benefícios por ela mesma? E outra coisa importante é que os estudos têm indicado que não existe uma relação direta entre benefício e desempenho, né? Já que a gente está pensando aí que tem que ser interessante para a organização também. Por quê? Porque um benefício, quando ele é dado para uma determinada classe, independente se você ganha bem ou não, você vai ter direito a determinado benefício. Se você desempenha bem ou não, você vai ter direito a determinado benefício. Ou seja, se eu sou uma analista de RH e a analista de RH tem direito à academia, por exemplo, da organização, e isso é um custo para a empresa, independente se eu estou trabalhando muito ou trabalhando pouco, se os analistas todos têm direito à academia, eles não podem falar, Juliana, você não está trabalhando bem, esse mês você não vai ter direito, não vai ter acesso à academia. Não é assim. Plano de saúde,
previdência social, enfim, todos os benefícios, todos os custos dessa organização, né, que ela tem em benefício para mim, eu não retribuo para ela. Por isso que aí precisa ser pensado quanto é interessante ou não esses benefícios. E aí, para a gente fechar com as nossas considerações finais, é importante vocês pensarem, né, que a construção do plano de remuneração requer muito cuidado, pois provoca forte impacto nas pessoas e no desempenho da organização. Então, a gente sempre vai precisar fazer essa relação de custo-benefício, fazer uma política de remuneração que seja realmente efetiva para atrair as melhores pessoas. Então, aí vocês precisam pensar na realidade da organização de vocês para refletirem se é interessante qual tipo de benefício, quais são as possibilidades. É importante as possibilidades de flexibilização, é importante vocês estudarem muito esse tema, quem quiser, né? Tem muito material aí por aí, mas a gente ainda está só no primeiro contato, né? Uma aula introdutória sobre o tema, mas pensar que, por exemplo, o plano de saúde não tem como fazer por menos de um ano. Outros planos, por exemplo, eu tenho, e aí pensando em benefícios flexíveis, por exemplo, né, tem organizações que eu dou R$300 de benefício para o meu empregado. Se ele vai querer um vale-pet, se ele vai querer pagamento de estacionamento, se ele vai querer desconto em lojas de roupa, ele pode escolher. Então, esses têm maior possibilidade. Quais são as possibilidades de convênio com essas empresas? Porque antes eu falava para a empresa por exemplo, para academia. Eu fiz convênio com uma academia e eu tinha 700 empregados. Eu falava, olha, vamos fazer uma parceria, você paga, né, me dá um desconto aí, que eu tenho 700 empregados. Agora, com os benefícios flexíveis, só 200 empregados que querem academia. Os outros querem gastar comprando roupa, por exemplo. Como é a minha forma de negociação com essa empresa parceira? Então, muda isso também. Então, é um sistema muito complexo que a gente precisa aprofundar bastante no conhecimento para entender quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos processos. Então, eu começo uma empresa, não faço um cálculo direito e quero dar um super salário fixo. Eu determinei que minha política salarial não tem muita possibilidade de remuneração variável, mas que o meu salário fixo é altíssimo. Uma vez dado, não tem como voltar. Como que eu vou fazer? Percebi que eu estava dando salário alto demais, Ju, quero diminuir. A legislação permite aí. Não, Ju, então pronto, vai ser variável. Como é que você vai medir? Quais são suas métricas? Porque quando eu falo de salário variável, eu tenho que ser justa na forma de medir para saber se a pessoa atingiu ou não. Então, pensando em áreas comerciais, né, as que têm metas muito claras, muito objetivas, para a gente medir é muito fácil. Mas e quando eu estou, por exemplo, preservando, né, ou quando, para mim é muito importante a qualidade da entrega do trabalho. Então, uma pessoa produz muito, mas ela produz mal. E outra pessoa produz pouco, mas com alta qualidade. Como que eu vou fazer essa relação? Então, nem sempre, em geral, a solução não é simples, né? Então, a gente precisa estudar a nossa realidade para tomar as melhores decisões. A organização necessita desse plano para recrutar e reter funcionários competentes, para tanto ela necessita controlar os custos e benefícios e projetar custos futuros. Isso é feito mais facilmente nos planos formais do que naqueles planos informais negociados na medida em que os problemas vão surgindo. Quero trazer para vocês nesse tópico a importância de se pensar previamente no processo, porque se cada empregado eu dou um tratamento diferente, à medida que essas pessoas forem chegando, o empregado conversa, né? Então, comigo você quis acordar um salário de R$1.000. Uma pessoa que chegou logo depois de mim, que faz uma tarefa muito próxima à minha, você colocou um salário de R$7.000. A gente vai concordar, mas no fim das contas, eu vou ficar muito desmotivada. E a forma de gerir esses salários é muito complicada. Então, por isso mesmo, vocês precisam pensar muito antes de estabelecer uma política de remuneração e benefício. E, por fim, todo benefício deve trazer uma contribuição para a organização de maneira a ser igual aos seus custos, ou pelo menos no sentido de compensá-los ou reduzi-los, trazendo algum retorno. Então, lembrando, né, a organização não é ONG, a gente não está aqui para salvar o mundo, né, as empresas são capitalistas, né, elas querem retorno aos investimentos que elas fazem, e o benefício não é de forma diferente. Não é para trazer empregado mais feliz. Empregado mais feliz não produzir mais, a gente não quer, né? Então, isso também precisa sempre, os benefícios dados aos empregados precisam gerar algum retorno para a organização. Beleza? Então, por hoje é só. Essa é a nossa aula de remuneração. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas, questionamentos, comentem aqui no vídeo, que eu adoro ver o comentário de vocês. E até a próxima aula. Beijo no coração.